E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao PXcast, um podcast para a gente poder conversar sobre a experiência do paciente. Meu nome é Camila Barcala, eu sou gerente especialista em experiência do paciente. Este podcast hoje é um patrocínio da Cenal, uma agência de SEO para serviços de saúde, hospitais, clínicas, o que você desejar. Acesse o QR Code aí e contrata a Cenal, liga para a Cenal, discute com eles como que faz para você poder alavancar seu negócio em saúde. Esse podcast hoje, ele tá extremamente especial, que é como se fosse uma volta às origens. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês. Esse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre DRG e a relação com a experiência do paciente. A gente tem uma convidada especialíssima hoje, ela que sabe tudo de DRG, doutora Paula Gianazzi. Se apresenta aí para o pessoal, Paula. Boa noite. Boa noite. Que bom estar aqui. Uma experiência nova, meu primeiro podcast. Que linda! É, isso aí. Meu nome é Paula, eu sou médica, tenho formação em clínica médica e em nefrologia pelo Hospital Felício Roxo em Belo Horizonte. E sou especialista em DRG pela Faculdade de Ciências Médicas aqui em Belo Horizonte também. E estou aqui para ter esse bate-papo com a Camila. Que lindo! E falar de algo que eu gosto muito, que é uma boa experiência do paciente, né? Isso aí. Ô, Paula, você é médica há quanto tempo? Eu sou médica vou fazer 14 anos de formada agora. Conta um pouquinho para o pessoal como que você chegou, porque hoje você trabalha especificamente com DRG, né, e alguns processos de auditoria, né, e processos de auditoria. Conta para o pessoal um pouco como que foi sua trajetória para você chegar com a auditoria e chegar também no DRG. Muito bem. Em meados de 2014, eu participei de um processo seletivo dentro de uma grande operadora de saúde em Belo Horizonte, talvez a maior do Brasil, e entrei como auditora. Dentro da operadora, tive vários processos, assim, passei por vários processos a princípio de auditoria mesmo, e no início de 2015, essa operadora especificamente começou a trabalhar com a plataforma DRG. E desde então, eu fiquei imersa no DRG dentro dessa operadora. Dentro da operadora, a gente iniciou o processo de DRG em todos os prestadores dessa operadora especificamente. Então, eu participei da implantação do DRG em quase todos os hospitais aqui de Belo Horizonte, participando como confecção das regras, participando das regras mesmo de DRG, e fazendo a análise da coleta desse DRG nos hospitais aqui em Belo Horizonte. Então, desde 2015, eu estou imersa no processo de DRG. Em 2016, eu iniciei a pós, né, de DRG, fiz a pós, e nesse período eu já fiz várias especializações dentro da pós, né, trabalhei com a atualização do tema DRG, e a proposta, se tudo der certo, que quando eu no final da pós, tinha a possibilidade de ir para Portugal para terminar a pós num hospital que faz o pagamento de 100% das contas por DRG. Mas aí começou a pandemia, eu acabei não conseguindo ir para finalizar a pós com essa proposta de conhecer esse hospital em Portugal. Mas a gente conheceu o diretor desse hospital, que ele veio a Belo Horizonte, então a gente acabou fazendo um benchmark com ele, que foi bem legal. Então, eu tenho essa história aí de DRG, né? E hoje, dentro do Instituto Horizonte, eu sou gestora do DRG e faço a interface com todas as operadoras que trabalham com DRG dentro da operadora, dentro do prestador. Top demais. Olha só, ô João, vou falar ali para aquela câmera ali, tá? Pessoal, para quem não assistiu o episódio 3 do PXcast, a gente falou muito sobre processos comerciais e a gente discutiu muito sobre a influência do DRG. Se quiser, volta lá no episódio 3 para a gente poder conversar e vai te dar base para a gente poder chegar nesse episódio. E aí, eu queria que você explicasse para o pessoal, Paula, o que é DRG? Porque a gente falou muito no episódio 3, já está falando agora muito desde a hora que a gente começou, mas o que é DRG? Muito bem. DRG é uma sigla, né, em inglês, que significa nada mais, nada menos que diagnósticos de grupos relacionados, de doenças, né? Então, a gente tem o DRG, ele foi em 1960 fundado como uma plataforma
basicamente para fazer o pagamento das operadoras que não estavam conseguindo fechar o número da saúde lá atrás. Então, o Medicare e o Medicaid, em 1960, eles fizeram, então, um agrupamento dos pacientes, fazendo com que esses pacientes pudessem ser comparáveis, para que no final das contas, ela conseguisse mostrar para o prestador que aqueles pacientes com aquelas doenças relacionadas poderiam custar X reais para o hospital. Então, eles agrupavam pacientes com as mesmas patologias, com as mesmas comorbidades, com as mesmas doenças, para que tudo ficasse igual ali e eles conseguissem propor um modelo de pagamento para aqueles pacientes. A plataforma foi crescendo e, no final das contas, ela não é uma plataforma de pagamento por si só. Ela é uma plataforma, sem sombra de dúvida, que tem um fundo de gestão assistencial que a gente consegue acompanhar todo o percurso do paciente baseado nos dados que são coletados do DRG. Então, a gente pode falar que o DRG também é um modelo de gestão. Sim, total. Quando eu falei para o pessoal que o DRG é quase uma volta às origens, porque quando em 1980, e aí você me corrige se eu estiver falando bobagem, porque em 1980 foi um marco na saúde americana, né? Que começou a questão dos direitos do paciente na primeira porção, e aí teve uma entrada efetiva do DRG. E aí, com essa entrada efetiva, os hospitais entenderam, o meu dinheiro vai ficar mais curto. Então, eu preciso reter esse paciente de alguma forma. E aí começou toda uma mudança nesses hospitais americanos, para que eles pudessem investir em hotelaria, em hospitalidade. Aí teve uma ascensão dos serviços de qualidade, das acreditações, para poder fortalecer o paciente escolher aquele local, porque o dinheiro vai ficar curto, então ele não podia abusar daquele paciente, muito menos da operadora, que é a fonte pagadora desse paciente, porque, para quem não sabe, os Estados Unidos, ele trabalha o Medicare, é como se fosse o SUS deles, né? Só que, na verdade, ele regulamenta as operadoras de saúde, os planos de saúde, porque lá não tem sistema público de saúde, né? E o DRG é esse jeito de pagar, que é como se fosse, a grosso modo, um empacotamento de tudo. Isso. E esse empacotamento, como é que você enxerga esse empacotamento lá? Na verdade, os Estados Unidos, né, que foi no estado de Yale, se não me engano, né, o berço do DRG, o que acontece? Quando foi proposto o início do DRG, foi exatamente porque o número da saúde não se fechava. É tipo, a conta não fecha. A conta não fecha. Gasta demais. Gasta demais, exatamente. Porém, dentro do modelo americano de saúde, a gente tem hospitais e aí a gente tem níveis de saúde, de atenção à saúde, que são realmente funcionais. Então, a gente tem atenção primária, a gente tem atenção secundária e atenção terciária. Então, quando se fala do modelo de empacotamento daquilo ali, eu vou falar do extremo do DRG. Eu tenho um pacote de paciente que faz, por exemplo, uma cirurgia de crânio, uma craniectomia. Vai lá para fazer uma descompressão porque ele teve um AVC, enfim. Ele faz um hospital e aí o tempo de permanência previsto pelo DRG, pela plataforma, é de 1 dia. Ok. E aí, lá nos Estados Unidos, esse paciente faz a cirurgia no hospital de complexidade para essa cirurgia e no dia seguinte do procedimento, porque ele tem direito a 1 diária, segundo esse pacote de DRG, ele vai para um hospital que ele vai fazer a reabilitação dele. Então, ok lá nos Estados Unidos. Só que aqui no Brasil... É como se fosse, assim, hospital de agudo. Exato. Ok. Porque o DRG é uma plataforma para pacientes agudos. O DRG não é uma metodologia para paciente crônico. Porque ele propõe uma ideia, uma experiência do paciente com tudo que ele tem direito dentro do hospital. E aí a gente entende que aquilo ali vai ser uma experiência legível até 30 dias. Porque o paciente que fica acima de 30 dias dentro do hospital é um paciente que vai ter um risco assistencial muito aumentado. E não é isso que a plataforma quer fazer a leitura. Ela quer fazer uma leitura para gestão assistencial dele, baseado no que eu vou pagar para ele. Eu não posso pagar um paciente baseado em tempo dele acima de 30 dias.
Então, a gente fala que o DRG é uma metodologia para pacientes agudos, como você mesmo disse, mas que lá nos Estados Unidos funciona super bem. Uma craniectomia que o paciente tem que ficar um dia internado no hospital para agudo, um hospital terciário de alta complexidade, ele fica. E no dia seguinte da cirurgia, ele vai para um hospital de reabilitação. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. A gente não tem um hospital de reabilitação de uma craniectomia. Não. Ele opera no hospital e permanece no hospital. Então, muitas vezes, ele passa do tempo de permanência previsto e ele extrapola tudo aquilo que a plataforma, como modelo de pagamento, propõe. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma ideia que é muito válida. Na verdade, não é só nos Estados Unidos. Hoje, diversos países do mundo, eles fazem o pagamento por DRG. O Brasil é que realmente está muito atrasado em relação a isso, que não consegue fazer com que essa plataforma se torne, de fato, uma plataforma utilizada também para remuneração. Tem muito serviço de saúde, muito grupo de hospitais que é um pouco resistente em dar um passo para o DRG. Muitos países estão utilizando o DRG no mundo. Então, a gente tem Estados Unidos, mas até mesmo aqueles países ali, Porto Rico, que tem alguma influência do governo americano, né? Eles usam DRG, e tem também a Europa. E na Europa, eles usam a mesma base do DRG? A base é única? A base é única. Hoje, o que a gente conseguiu, então, de evolução do DRG, e aí eu estou falando de 2015 para cá, tá? Tá. Até meados de 2016, 2017, a plataforma ela só existia uma possibilidade de avaliação do percentil dos pacientes. Eu fazia a análise desses pacientes todos pela base de dados da RG internacional. Uhum. Eu não tinha possibilidade de comparar os pacientes brasileiros com os pacientes brasileiros. Então, eu tinha dados brasileiros, mas eu comparava a minha base de dados com o DRG americano, por exemplo. Exatamente. A minha base de dados era essa. Por quê? O DRG, ele não é uma plataforma boa para poder fazer a análise de criança e de idosos. Não é. Tá. Ele é para aquela faixa etária de adultos jovens. Nem maternidade, né? Não tem maternidade, né? Não. Então, ao longo dos anos, a plataforma foi se especializando, foi ficando mais robusta com os dados, e aí foi se criando mecanismos novos de análise do DRG. Então, o que eu tenho de novo? Hoje, eu já tenho uma base de dados DRG Brasil, e mais ainda, uma base de dados DRG Brasil refinado, porque eu tenho os níveis de severidade dentro da severidade do Brasil. Tá, então peraí, olha só. A gente tem uma base dentro do DRG que codifica, dá lá o número e qual que é a doença para você poder agrupar aquelas pessoas, né? Uhum. Beleza? Então, por exemplo, eu pego ali 4 pessoas dentro do mesmo hospital que tiveram pneumonia. Eu vou agrupar essas pessoas nas pneumonias, ok? Sim. E aí eu vou usar a base do DRG para poder entender quais são essas pneumonias, e tem aquela questão do comorbidade, sem comorbidade, com comorbidades maiores. Exatamente. Perfeito? Uhum. Agora, quando você fala assim, eu estou usando a mesma plataforma, eu estou usando a base americana, e essa base americana que tem todas as patologias, com o códigozinho, que ela foi se aprimorando com o passar do tempo, certo? É como se eu como se eu alimentasse um banco de dados e desse para o banco de dados robustez. Beleza. Então, assim, antigamente eu tinha 1.000 pacientes no Brasil de coleta de dados. Hoje eu tenho 10.000 pacientes. Entendi. Então, eu tenho mais pacientes para comparar doenças comparáveis. Tá. Então, para cada grupo de hospitais, eu tenho hospitais comparáveis, porque eu atendo o mesmo público de pacientes. Uhum. Eu não posso comparar 2 hospitais, por exemplo, que atendam públicos diferentes. Eu não posso comparar uma maternidade com um hospital que é o Hospital geral. Não posso. Vou pedir licença, apesar da gente não estar sendo patrocinado pelo McDonald's. Mas Adoro essa comparação. Manda vir. Eu vou fazer a comparação mais lógica do DRG, Tá. que eu aprendi lá em 2014, como que funciona o DRG. O DRG é igual um combo do McDonald's. Ok. Né? Então, quando a gente está falando de severidade, e aí a gente agrupa pacientes graves com os pacientes graves e compara eles,
eu comparo o DRG com o combo do McDonald's. O paciente que é novinho, bonitinho, não tem comorbidade nenhuma e interna com uma pneumonia, porque ele foi tomar chuva lá, ou foi para neve, voltou com a imunidade baixa e internou. É o McLanche Feliz, que é o lanche, apesar de eu achar super caro, mas é o lanche mais caro do McDonald's. Que até com fome. É uma porcaria, né, aquele lanche. Mas ele é caro, né, e a gente não tem nada lá naquele combo lá e a gente paga caro. É o paciente jovem sem comorbidades com pneumonia. Agora, o vozinho que já faz hemodiálise, que tem diabetes, que tem pressão alta, que está todo descompensado e interna com pneumonia. Ele vai ter um DRG de pneumonia, mas com complicações. Então, ele é um pacote caro para o hospital. E aí, é o combo que tem o melhor sanduíche do McDonald's. É o Big Mac. Camila, você tá super desatualizada. Tô desatualizada? Tem os... é verdade, tem o picanha burger, né? Burger, que é super caro. Entendi. É tá mais bom. ou menos isso. Tem muito tempo que eu não vou no McDonald's, então. Então, o DRG, eu consigo fazer, do modelo de remuneração, fazer essa comparação com o DRG. Então, eu vou ter pacientes bem complexos, que, além deles serem complexos e custarem muito caro para o hospital, eu tenho pacientes simples, e que não custam quase nada para o hospital. E aí diz respeito aos níveis de severidade desse paciente. O quanto que eu vou pagar por eles, né? Do ponto de vista de teoria, isso é o case mix que a gente tem dos pacientes que ficam internados por DRG nos hospitais, né? Por esses pacotes de pagamento, né? Eu acho muito legal esse jeito que você explica, porque eu tinha dificuldade de entender o case mix. Eu tinha muita dificuldade. O dia que você me explicou, eu falei, olha... Isso que é o case mix. Entendi. E assim, você falou que você compara os dados quando você tem uma base lá no hospital que você trabalha, no Instituto Horizonte. Você está lá pegando todos os pacientes e você está codificando eles, né? Na verdade, não você especificamente, você está fazendo toda a análise desses pacientes de acordo com o banco do DRG. Então, você pegou lá o grupo de pacientes com pneumonia, o grupo de pacientes com trauma, o grupo de pacientes com infecção do trato urinário. E aí você vai analisar e as operadoras vão avaliar a questão do pagamento, né? Eu acho que é esse que é o futuro que a gente vai chegar. Uma hora a gente pagar por aquilo pelo empacotamento. Mas eu queria te perguntar assim, hoje, qual que é porque uma coisa é a base de dados, a outra coisa é a plataforma, igual você falou. Plataforma mais utilizada hoje? As plataformas mais conhecidas, quais são? A 3M, né? E assim, o DRG. Os hospitais... DRG Brasil. DRG Brasil. DRG Brasil, que a gente tem hoje no Brasil, que é disponibilizado pela IAG Saúde. Né? Elas são plataformas que fazem essa coleta de dados e que a gente consegue, então, imprimir resultados para esses prestadores. Como que a gente negocia com as operadoras esses resultados que são coletados baseados nos resultados de DRG, né? A premissa hoje, assim, e nos últimos anos o que a gente tem visto, principalmente pós-Covid, é que o cenário da saúde, do ponto de vista de economia, ele mudou e a gente tinha uma ideia, principalmente como eu trabalho com DRG já há mais tempo, que o Brasil está super atrasado no que diz respeito a modelo de remuneração, né? E quando a gente fala que todos os demais países que utilizam a plataforma DRG e já fazem pagamento por isso, a gente vê o tanto que nós somos imaturos em relação a isso, né? Mas quando a gente fala que, não, mas vocês estão muito preocupados com o custo, né? E aonde que está a experiência do paciente, aonde que a gente entrega valor nisso, né? O DRG nada mais é do que uma remuneração baseada em valor. E como que a gente entrega valor nessa plataforma, né? As premissas do valor que a gente entrega é o que é? É um tempo de permanência adequado, é uma taxa de condição reduzida, é a análise que a gente tem dos pacientes, que a gente consegue fazer essa análise dos pacientes pela quantidade de readmissões não planejadas, que a plataforma disponibiliza para a gente esse rastreio. E mais do que isso, né? As internações que não são necessárias. Então, a gente tem uma ineficiência operacional, quando a gente faz essa análise de dados, que a gente consegue ver o tanto que somos eficientes ou não.
O valor que a gente entrega para os pacientes é quando a gente começa a avaliar desde a entrada desse paciente até a saída dele. Então, dentro da coleta de dados que é feita, hoje, aqui no Brasil, ela é feita basicamente por enfermeiros, né? Que tem que ter formação em enfermagem mesmo, né? Curso superior de enfermagem. E já existe pós-graduação, já existe especialização para esse tipo de área hoje, né? Até as pessoas elas querem mais mexer com isso porque o futuro da saúde é modelo de remuneração, porque o fee-for-service não vai conseguir sustentar mais do que a gente tem. Né? Assim, você falou de valor em saúde, toda vez que eu escuto isso, eu volto lá na fórmula do Porter, né? Que é resultados em saúde dito por custo. É como se fosse a entrega do DRG. Exatamente. Né? É resultados em saúde dito por custo. Mas quando, por mais que o DRG veio com essa questão de equilibrar a balança do custo em saúde para a conta fechar para a operadora e ele conseguir manter os beneficiários dele, ele conseguir atender todo mundo, eu sei que isso começou lá nos Estados Unidos, veio com outros ganhos, eles começaram a investir em outras coisas, igual eu falei anteriormente, hospitalidade, hotelaria, a questão da qualidade, as acreditações começou a surgir. Então, várias outras coisas foram agregadas dentro do serviço de saúde para poder ser atrativo para o paciente. Mas eu vejo que o DRG ele vai cuidar muito da experiência clínica do paciente, a experiência de saúde do paciente, porque você falou aí alguns indicadores clássicos do DRG, que depois eu queria até você falasse para o pessoal de novo, porque o paciente não quer voltar de novo, ele não quer reinternar, ele não quer ter complicação. O paciente quer ir tratar, ficar o mínimo possível e ir embora para casa. Então, se acontecer qualquer coisa fora daquilo que foi previsto para ele tem essa percepção. Hoje a gente tem pacientes muito esclarecidos e que eles têm noção quando a experiência dele clínica, experiência de entrega de saúde, de protocolo, de cuidado, de eficiência clínica mesmo, não deu certo. E eu acho que isso volta um pouco até naqueles indicadores clássicos do DRG, que são indicadores super inteligentes, né, que já vêm junto com a plataforma, né, que até tem algumas plataformas que até fazem já o cálculo para a gente, né. Eu queria que você falasse um pouquinho desses indicadores do DRG. Os indicadores de DRG que a gente tem, mais importantes, que eles servem como norte para a gente entrega de valor na saúde. E aí é o que a plataforma veio para agregar, tirando muito a plataforma que veio inicialmente para poder fazer remuneração, a plataforma veio, então, como uma gestão assistencial com os dados da experiência do paciente dentro da internação, né, dentro do hospital. Perfeito. Então, o que a gente tem de valor hoje e as premissas do DRG? É a avaliação do tempo de permanência, seja ele clínico ou cirúrgico, a readmissão não planejada, né, a recaída do paciente, o paciente está reinternando por um motivo que ele recebeu alta, né, em menos de 30 dias, a taxa de condição adquirida, né, do paciente. E o que acontece, basicamente, nessas premissas que a gente tem de valor em saúde, são que todos esses dados eles são analisados pelo seguinte motivo. Acaba que um é resultado do outro, né? Se eu tenho um tempo de permanência reduzido dentro do hospital, a chance desse paciente ficar com risco assistencial aumentado é menor. Então, a chance desse paciente ter condições adquiridas ou eventos adversos dentro do hospital é muito menor. Não quer dizer que eu tenho que dar alta para o paciente baseado no tempo de permanência que foi previsto pela plataforma. Eu preciso dar a alta do paciente no tempo que o paciente precisa receber alta. No momento ótimo, né? No momento ótimo dele. Só que isso envolve várias coisas. Não é simplesmente o médico, você só tem 3 dias, daqui 3 dias você está na rua. Não é isso. Isso envolve uma gestão de leitos que está apta a receber esse paciente dentro do leito dele no tempo hábil. A equipe multidisciplinar está toda envolvida, inclusive no processo de alta do paciente desde a admissão dele, porque assim, a gente tem paciente com questões sociais, pacientes que estão relacionados com problemas que a família não quer receber ele em casa novamente. A gente precisa de ter uma interface junto às operadoras, e é o que eu faço hoje dentro do Instituto Horizonte. Se eu tenho um paciente internado, eu fico todo o tempo em contato com as operadoras para poder liberar qualquer tipo de procedimento que ele está internado para tentar reduzir esse tempo de permanência dele.
E como eu faço essa análise on time do paciente internado, todas as vezes que acontece qualquer evento adverso ou o paciente passou do tempo de permanência previsto ali, a gente já liga a antena daquele paciente. O que está acontecendo que a gente podia fazer? Então, todas as nossas linhas de cuidado, todos os nossos protocolos assistenciais, eles são avaliados na medida em que eu posso sempre melhorar a experiência do paciente. Perfeito. Então, eu entendo que eu tendo um tempo de permanência menor, eu tenho um risco assistencial menor com a taxa de condição adquirida cada vez menor, assim como eu consigo, nessas avaliações dos meus protocolos, dar uma alta segura para esse paciente, tendo, assim, uma readmissão não planejada bem menor do que eventualmente pode ser até o esperado. Então, hoje, as premissas, né, os indicadores da remuneração baseada em valor, que aí eu entrego o valor de fato para o paciente com custo menor, é baseado nisso aí. Você falou de condição adquirida. Condição adquirida é uma polêmica, né? Porque tem assim, se eu colho demais, eu tô entregando problemas em saúde que eu tô tendo na minha gestão assistencial. Se eu notifico demais, eu posso estar falando demais. Se eu notifico de menos, eu estou escondendo. E assim, qual que é a verdade? Porque é uma polêmica, né? E assim, é um trabalho que tem que ser feito junto com o núcleo de segurança do paciente. Porque ele tem várias coisas que são incidentes, near miss, aqui é tanto de coisa. Essa polêmica da condição adquirida. Eu queria que você falasse um pouquinho da condição adquirida. Então. É complicado. A condição adquirida, na verdade, ela é o tendão de Aquiles de todo mundo, né? Porque ninguém, né? O ser humano, ele não quer ser apontado os erros, né? Isso aí não é do médico, não é do enfermeiro, não é da Camila, não é da Paula. Ninguém quer ser apontado um erro, né? E a condição adquirida, diferente do que as pessoas pensam, a condição adquirida, ela precisa ser enxergada de maneira clara, de maneira verdadeira, porque ela sempre vai ser o norte para a gente propor melhorias. Ela não é punitiva. Inicialmente, quando eu me lembro que logo que eu comecei a trazer essas devolutivas nos prestadores que a gente implantou o DRG, tempo de permanência, extrapolava todos. Mas não era o problema o tempo de permanência, porque tempo de permanência você podia reduzir ele de qualquer forma, a qualquer custo. E tem o tempo previsto pelo DRG e o tempo que a gente executa. Exatamente. Certo? Sim. E aí você está falando que estava extrapolando o tempo previsto lá no DRG. Pneumonia, 4 dias, estava fazendo em 6. Tipo isso. E isso não era o problema. Porque você mas o paciente não podia ir embora. Não tinha jeito dele ir embora. Tinha uma autorização pendente. E isso a gente consegue ter teoricamente, algo mais previsível. Vou liberar mais rápido, faça sem autorização, para a gente diminuir o tempo de permanência. Só que condição adquirida não é assim. Quando você abre uma apresentação que mostra as condições adquiridas do hospital, putz, tô péssimo. É mais ou menos isso. Só que se você vai fazer um estudo na rede toda, todos os hospitais, ele precisa fazer isso, porque isso é o maior norte que a gente tem para melhoria. O conceito de condição adquirida, ele é nu e cru. Eu saí do hospital com algo que eu não tinha antes, uma condição que eu adquiri dentro dessa internação. E a gente não está falando de queda, porque o Medicare, ele propõe 14 condições adquiridas para a plataforma DRG. Só que eu estou falando do Brasil. Tá. A gente tem condição adquirida que não são só essas 14. São essas 14 mais 5 milhões de condições adquiridas. Porque tudo é notificado como condição adquirida. Eu não cheguei com um corte na mão. Se a enfermeira viu que eu estou com um corte na mão, ela vai colocar lá no prontuário, a Paula está com corte na mão. Isso é condição adquirida. Eu cheguei com um corte na mão? Eu acho muito mais inteligente o jeito, tipo assim, ok, os Estados Unidos colocam essas 14 condições adquiridas, mas eu acho mais inteligente, porque tem coisas que são imprevisíveis na saúde. A saúde, ela tem o seu lado da imprevisibilidade, porque saúde é feita de gente pra gente. A gente tem tecnologia, tem protocolo, tem um monte de coisa no meio do caminho. Mas é feita de gente pra gente. Então, gente pode errar. Então, eu acho que, assim, a gente tem que aceitar sair dessas 14. Fica um pouco mais difícil organizar esse banco de dados e agrupar, entender essas condições adquiridas. Mas, e você falou da questão também de apresentar as condições adquiridas.
As operadoras, até na conversa que eu tive no podcast 3 com a Ana Luísa, que a gente falou de comercial, elas estão ávidas por transparência. E gente que quer mostrar os dados dos beneficiários dela indo para sendo notificado da RG, para eles entenderem o que está acontecendo com o beneficiário deles dentro da instituição. Então, eles estão ansiosos e ávidos por informação e por transparência. Como é que as operadoras estão vendo a condição adquirida e como que eles estão vendo o DRG? Porque tem operadora que está mensurando, tem operadora que não está mensurando, aí tem grupo de hospitais em rede que estão se afastando do DRG por algum medo, algum receio, não sei qual, e tem gente que está muito avançado no DRG. Como é que as operadoras estão vendo e vendo as condições adquiridas? Na verdade, assim, todo o avanço de DRG hoje, antigamente se falava em DRG, se falava nesse modelo de remuneração. Hoje, não tem mais para onde correr com o número da saúde. Se a gente não... Se o mundo, eu não estou falando do Brasil, se o mundo não entender que a gente precisa mudar modelos de remuneração, e o DRG é um modelo de remuneração inteligente, que tem que fazer melhorias? Tem. Mas é um modelo de remuneração inteligente, hoje mais justo do que antes, porque hoje eu consigo comparar Brasil com Brasil, né? Então, hoje eu consigo ver o perfil do... então, eu vou só para a gente relembrar uma coisa aqui. Tá. A craniectomia, que inicialmente previa 1 dia de internação, hoje ela não prevê mais, porque hoje eu já faço com o perfil do Brasil. Então, eu tenho mais dias de permanência. Então, o que as operadoras têm visto hoje? As operadoras querem conversar sobre isso. Elas entenderam que isso é um modelo que pode salvar e pode deixar a economia da operadora mais saudável. Trazer mais sustentabilidade para o negócio, para a saúde. Exatamente. A condição adquirida, ela é bem vista pela operadora quando ela é clara, quando ela é verdadeira. Eu não posso chegar para uma operadora e falar assim, não, aqui no Horizonte nós não temos condições adquiridas. Mentira. Mas dentro do Horizonte, eu faço essa análise semanalmente das condições adquiridas, mensalmente, porque eu tenho operadoras que trabalham com a coleta de pacientes internados e tenho operadoras que coletam só o DRG de alta. Então, dos pacientes internados, eu consigo atuar no dia que aconteceu a condição adquirida. Esse número é importante para no mês que vem eu consiga reduzir a qualquer custo essa condição adquirida que aconteceu. 70% das condições adquiridas na rede, né, eu não estou falando só do Horizonte, estou falando de toda a minha experiência de DRG, está relacionada com perda de acesso. Acesso periférico. Acesso periférico. Isso causa dano para o paciente? Não causa dano no paciente, que não é você. Depende. Mas toma 12 picadas no braço para pegar acesso. E isso é um principal motivo de manifestação de paciente. Me furou, tô igual um chuveiro, não conseguia pegar minha veia. E também de objetivo do paciente. Eu não quero que demore para pegar minha veia, não quero ser furado mais de uma vez. Exatamente. E aí, esse número, 70%, ele pode transformar em duas coisas. Ou eu não faço nada, tá tudo bem perder acesso, e aí eu tenho que justificar para a operadora depois que eu gastei 30 mil gelcos a mais, 70 rolos de curativo a mais, mas tá tudo bem, não tem problema. E deixar essa informação morrer. Ou eu pego essa informação, levo para as unidades responsáveis ofensoras que teve essa perda de acesso significativa e falo assim, pessoal, o que a gente tem para fazer? Vamos rever o curativo, vamos rever o gelco, vamos rever o material, vamos fazer treinamento na equipe? Vamos. Mês que vem eu tenho certeza que esse número vai ser menor. Assim como úlcera de decúbito, assim como delírio, assim como efeito adverso de droga. Todas essas causas são analisadas pontualmente dentro do Instituto Horizonte. E elas servem de norte para a nossa melhoria assistencial. O que eu acho? Assim, experiência do paciente é estratégia. E ela começa lá em cima na diretoria. E isso foi cascateando e a gente hoje leva lá para a ponta a experiência do paciente. E o DRG é a mesma coisa. Isso tem que começar lá de cima da diretoria. A nossa diretoria decidiu desde o início que vamos mexer com o DRG. Vamos ser uma pessoa dedicada para trabalhar o DRG e analisar os dados. Porque dado produzido sem se analisar é nada menos que contemplar o dado. Você fica vendo o dado passando e não faz nada com aquilo. E o que você está me falando é um trabalho feito em cima do dado para um resultado melhor para os próximos pacientes que estiverem chegando. Certo? Certo. A gente tem essa mentalidade lá dentro. A gente vem trabalhando com isso. Mas eu já trabalhei, já vi outros hospitais, na minha época de operadora, que tem hospital que tem muito medo do DRG.
Porque como se fala que se numa pneumonia eu vou pagar durante 4 dias para ter essa pneumonia, e se meu paciente ficar 3? Eu vou continuar ganhando ou não? E se meu paciente ficar 6? Eu vou gastar e eu não vou receber por esse paciente? Eu acho que esse talvez é o medo dos desconhecidos da saúde, dos desconhecidos do DRG, de prestadores, pensar que ele vai perder dinheiro por aquela diária se ele manter o paciente a mais. Mas não tem a questão da justificativa? Sim. E não, né? É. Mas é porque é o seguinte, hoje o DRG tem esse receio das operadoras. Tem, já vi. Não, que isso. E os prestadores falam muito isso. Exato. Eu vou deixar de ganhar uma diária. Eu tô gastando demais com esse paciente, ficando aí mais 3 dias no CTI, por exemplo. Só que, do ponto de vista assistencial, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem um grupo de pacientes que é um grupo de pacientes comparáveis. Uhum. Dentro de uma operadora, as operadoras têm uma sinistralidade. Elas sabem o que os pacientes dela... quem são os pacientes dela, certo? Uhum. Se eu sei quem são meus pacientes, eu posso te garantir que pelo menos 50% dos meus pacientes hoje são pacientes não graves. E que se eles internarem, eu vou conseguir performar naquele tempo de permanência que eu tenho para performar nele, né? Aqueles pacientes outlier que saem do pacote lá, do DRG, do que vai ser pago ali para ele, é um paciente que eu poderia colocar ele no melhor hospital do mundo que não teria nada de diferente para fazer por ele. Uhum. É um paciente grave e eu vou ter que fazer várias coisas nesse paciente. Ah, mas a plataforma não lê essa gravidade. Ele lê essa gravidade. Pode ser que não cause tanto impacto do ponto de vista de remuneração, mas, por exemplo, o paciente ficou mais tempo no CTI do que o previsto. O paciente ficou mais tempo na ventilação mecânica do que o previsto. Eu precisei de fazer uma traqueostomia nesse paciente. Sabe o que vai acontecer? Esse DRG vai mudar de um DRG clínico para um DRG cirúrgico e vai ter um tempo de permanência adequado para aquela patologia dele. O jogo do DRG, inicialmente, parece um jogo de ganha e perde. Mas se você tem uma equipe especializada dentro do seu hospital, com um corpo clínico engajado na causa, né? Porque o corpo clínico tem que estar ciente que você está performando nisso. Eu já ia te perguntar isso. Como é que o corpo clínico está vendo o DRG? Como é que está a conversa na classe médica sobre o DRG? O que acontece? Apesar de sermos um hospital novo, né, a alma do Horizonte começou com o DRG na implantação dele. Certo. Então, desde a entrada, né, dos médicos, todo mundo escutou a DRG dentro do Horizonte hoje. Não existe um médico que esteja dentro do Horizonte hoje que não saiba que lá dentro tem DRG, né? Então, eu falo que o DRG é um trabalho de formiguinha. Você acha que é um trabalho cultural também? É um trabalho cultural. É plantar uma semente de mostarda. Porque se você não fizer essa educação, as pessoas nunca vão saber. E hoje, como existe muita rede social, e aí eu falo que a rede social ela pode te fazer ir muito além ou pode te cancelar, né? Que fala? Cancelar. É isso aí. É isso mesmo. Tá certinho. Agora eu tô brilhando, né? Tá arrasando. Cancelar. Mandou muito. Os médicos que têm uma performance boa, eles são bem vistos na internet, nas redes sociais. Hoje, se eu opero com o médico e não tenho uma experiência boa, o que acontece? Mais vale uma informação ruim do que... Você pode ter 10 boas, mas se você tem uma ruim, acabou. Acabou. Né? Acabou. E isso é verdade. Isso é verdade. E o DRG, eu consigo ver a performance do médico dentro do Horizonte. Vamos lá. Eu tenho a performance de todos os médicos. Se você falar fulano, aí eu falo para você, ele atendeu 500 pacientes no Horizonte, ele teve um tempo de permanência previsto para os pacientes dele 10 dias e ele performou em 4 dias. Pô, o cara é bom pra caramba. Mas sabe o que ele faz? Ele interna um paciente dele, ele me liga. Ô, Paula, eu internei um paciente aqui, vou precisar de uma tomografia, de uma biópsia, de uma cirurgia. Você tenta autorização para mim? Tento. Eles já entendem. Então, a equipe de hospitalistas que a gente tem dentro do Horizonte hoje, ela está totalmente engajada dentro do projeto da RG, dentro dessa remuneração, dentro desse valor que a gente entrega, porque eles sabem que ele tem performance de tempo, tem performance de condições adquiridas, tem performance de readmissão. E quando eu vou fazer a devolutiva para esses médicos específicos, para essa equipe especificamente, eles sabem. E aí a gente tem uma tabela com o nome de cada um, com a performance de cada um.
e com tudo que ele performou. E tá tudo bem. Na verdade, o DRG, então, ele é um apoio grande para você poder fazer governança clínica. Sim. Porque, assim, quando você tem um gerente médico que se apoia no DRG e você leva isso para todas as equipes, para os coordenadores de equipe, isso fica mais fácil. Então, o modelo de gestão, ele roda melhor. Você tem informação ali, você tem números para poder provar para aquele médico qual que é a performance dele. E até para as operadoras, Sim. que tá lá assim, nós vamos fechar um pacote de bariátrica aqui com vocês. Beleza? Lá do DRG de bariátrica, ok. Vocês têm algum médico aqui que opera aí dentro do Horizonte que está performando melhor e tal? Tem. Eu tenho essa lista aqui, pessoal. Então, tem esse coleguinha aqui que já operou 100 pacientes, mas 99 dos pacientes dele voltaram. 100 pacientes tiveram infecção de ferida operatória. Você quer colocar ele como seu médico de referência? Não. Então, até para a operadora, a plataforma ela é positiva nesse sentido. Até para ele descobrir outros profissionais que às vezes fica só com a lista dos famosos, né? Só a curva A, que não necessariamente está a melhor performance. Exatamente. Tem muito médico novo aí que está performando melhor do que outros aí que estão há mais tempo no mercado. E é muito engraçado como que, estou refletindo aqui, como que decisões estratégicas, elas mudam a rotina da gente. Então, por exemplo, a decisão de colocar o hospitalista também veio desde o início do hospital. O hospitalista é aquele médico que fica ali o tempo todo na unidade de internação, acompanhando os pacientes, ou seja, sempre vai ter um médico assistindo os pacientes. Você poder agilizar a alta, para você poder monitorar um paciente, você intervir mais depressa, que aí vai impactar diretamente nos dados do DRG, nos resultados. Sim. Então, assim, decisões da diretoria, ter DRG, mexer com a experiência clínica, vai influenciar na experiência do paciente, isso tudo, essa cadeia toda cultural e também da decisão lá de cima, como que ela influencia lá na ponta. É uma reação em cadeia, e acho que a operadora está querendo ver isso. Essas conversas alinhadas de várias etapas, de vários serviços, para poder entregar o melhor para ele deixar ela mais sustentável no final das contas. Sim. Né? Você falou um pouquinho sobre a questão da coletora, né? Do coletor do DRG. Alguém tem que ler o prontuário e colocar esse dado dentro da plataforma. Né? E essa pessoa, o coletor, você falou sobre o coletor enfermeiro. Só que também tem o coletor não enfermeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal, porque lá fora acontece de um jeito, aqui acontece de outro. Sim. O Brasil, né, desde que começou a coleta de DRG, né, e a coleta da plataforma DRG, ela é feita pela equipe do IAG, que provê a plataforma, né? É a dona do DRG Brasil. Dona do DRG Brasil. Okay. Então, inicialmente, ela propôs que as pessoas que fizessem a coleta fossem enfermeiros. Perfeito. Elas poderiam ou não ter a formação em coletor de DRG. Tanto que, inicialmente, não tinha esse curso no Brasil. Eles recomendavam enfermeiros por conta da formação, de uma leitura adequada do prontuário? Por uma leitura adequada do prontuário. Tá. Né? Inicialmente, não tinha curso para formação de coletor, hoje já existe, né? É um curso de gestão em coleta de DRG. Lá fora não precisa ser, pode ser técnico, uma pessoa fez curso técnico de coleta, ela pode fazer, mas aqui não existe ainda essa possibilidade. Mas tipo assim, ela fez curso de administração, ou ela também não vai ter formada em nada de nenhum curso superior, ela pode fazer um curso técnico. Exatamente. Entendi. Arriscado, né? Eu acho bem arriscado, porque assim, na verdade, se você não tem conhecimento técnico do que você está escrevendo, você fica naquela situação copio e colo. Os enfermeiros, eles têm um conhecimento, né, do que está acontecendo, né, do ponto de vista assistencial, e que eles sabem da criticidade do que tem que coletar ou do que não tem que coletar. Agora, você pega uma pessoa que não conhece, começa a ler uma coisa, de repente aparece uma situação clínica no paciente, nada a ver da situação clínica inicial. Aí ele fala assim, mas será que eu coloco isso? Aí ele vai colocar, mesmo não tem nada a ver, sem saber, né? Então, eu acho, do meu ponto de vista, eu acho arriscado, porque os enfermeiros, né, hoje nós temos alguns coletores de DRG dentro do Instituto Horizonte, eles fazem essa conversa comigo quase que diária para a gente discutir a coleta. Ô, Paulo, eu não entendi isso aqui, o que você acha? Então, é uma discussão técnica. Então, quando passa da discussão técnica enfermeiro-médico, que eles vão questionar algum diagnóstico, aí eles passam
para uma instância superior, que eles têm um médico que é o suporte deles do DRG, e aí a gente vai discutir do ponto de vista médico ali a coleta do DRG, né? Então, eu acredito que se essa... E a gente não pode mensurar esse risco, né? Porque se isso acontece lá fora, por que não pode acontecer aqui dentro, né? Alguma coisa tem certo lá fora. Mas nós, brasileiros, somos muito desconfiados. Né? Mineiro mais ainda. Pior ainda. Pior ainda, piorou. E assim, o enfermeiro ele pode criticar algumas questões ali do que está escrito, né? Então, e aí você acaba que você melhora até a qualidade do prontuário, dependendo da maturidade do hospital, para poder receber essas críticas, certo? Exatamente. Ele é um auditor do prontuário, né? Entendi. Ele é um auditor que eles... Aí é sempre assim, Paula, pede para a equipe melhorar a descrição cirúrgica, pede para a equipe melhorar a descrição, né, do prontuário. E aí eles acabam, né, de certa forma, nos auxiliando também para poder fazer essa auditoria. Porque o que eu faço todos os meses? Eu avalio a coleta dos coletores. Eu não aceito a coleta do coletor assim, é isso aí? Não. Eu faço a análise crítica da coleta. Mesmo porque eu preciso me enxergar na coleta que ele fez. Né? Eu não posso simplesmente aceitar um dado. Não, mas está tendo muita parada cardíaca na unidade de internação. Vou dar um exemplo que aconteceu no mês passado. Ok. 5 paradas cardíacas na unidade de internação, como condição adquirida? Peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu fui atrás dessas informações. Das 5 paradas cardíacas que aconteceram na unidade de internação como condição adquirida, uma era devida. As demais condições adquiridas da parada cardíaca era de paciente de cuidado paliativo que internou para morrer, que o desfecho do paciente seria a morte. Então não é condição adquirida. Isso é o desfecho do paciente. Aí eu pego essas análises, chamo a coleta, né, chamo a operadora e falo, essas 4 condições adquiridas aqui não são condições adquiridas, isso é desfecho. É o desfecho do paciente, é o paciente que veio para morrer e morreu. E aí você leva o caso do paciente e explica o que aconteceu. E aí o coletor fala, não, realmente tá devido. Aí eles refazem a coleta. E tem como editar a coleta? Tem como editar a coleta. Só eles, né? A gente não consegue, a gente consegue só refutar. Entendi. Essa questão da coleta, eu acho ela extremamente delicada, porque se você tem um grupo de enfermeiros novatos que acabaram de chegar, você vai ficar mais desconfiado da sua coleta. Você vai ali ficar... É mais complicado você avaliar, assim, a qualidade está devida. Então, você vai acompanhar mais de perto. Né? E, assim, só quais são as pessoas que podem analisar o dado de um coletor? O que acontece? A grande maioria dos... Porque, assim, existe um entrave, assim, você não consegue olhar para o DRG se não tiver uma pessoa entre o prontuário e o DRG, tem o coletor ali no meio. Então, assim, quem que analisa isso? Então, o que eu disse anteriormente. É exatamente eu me enxergar como prestador para aquela coleta. Então, por exemplo, tem vários pacientes, né? A gente tem vários pacientes. A gente conhece o perfil do nosso hospital, né? Uhum. Nossos pacientes têm esse perfil, essa faixa etária. A gente conhece os pacientes que estão internados lá. Certo. Se eu abro uma coleta que o meu case mix, por exemplo, está muito baixo, eu falo, tem alguma coisa errada. Porque os meus pacientes são graves, eles internam graves, né? E, eventualmente, eles precisam ter um case mix alto. E aí, quando eu pego o meu case mix e vejo o quão graves são meus pacientes, a primeira coisa que eu penso, assim, tá faltando sítio secundário na coleta desse coletor. Perfeito. E é batata, assim. Aí eu ligo pros coletores e falo assim, aconteceu alguma coisa de diferente? Fulana que coleta aqui tá de férias. Né? Entendi. E eu também já escutei em outros prestadores, assim, a gente não vai fazer a coleta disso porque a gente não quer ser penalizado. Tá. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter para o DRG dar certo é ter uma pessoa que consiga fazer essa análise. Essa análise, assim, eu me enxergo no que eles estão coletando no meu hospital. Isso reflete a minha epidemiologia? Isso reflete a minha epidemiologia, exatamente. Entendi. Isso reflete as minhas condições adquiridas, os meus danos. Então, é isso aí. A gente precisa ter essa análise da coleta. Então, a gente analisa o quê para saber se essa coleta é devida? O case mix. Porque como eu conheço o perfil dos meus pacientes, case mix muito baixo, com os pacientes muito graves, pode saber, tem coisa errada. Né? Verdade. Eu faço a análise do DRG, né? Dos DRGs clínicos mais prevalentes. Aí eu vou lá no meu censo dos meus pacientes.
Pô, eu tenho 30 pacientes internados com pneumonia. E o meu DRG clínico mais prevalente é doença metabólica. Uai, gente, mas eu tenho 70% dos meus pacientes com pneumonia internado e eu tô aqui com paciente com distúrbio metabólico, tem alguma coisa errada. Deixa eu te perguntar uma coisa aí relacionada ainda ao coletor, que eu acho que é uma profissão que na verdade, é uma migração aí, de carreira, né, de alguns enfermeiros, que isso vem acontecendo, uma transição de carreira, essa é a palavra, uma transição de carreira de alguns enfermeiros, mas quem tá certo? Quem tem que ter coletor? É a operadora que tem que ter os próprios coletores, é o hospital que tem que ter os próprios coletores? Porque eu já vi, você sabe do que eu tô falando, a gente já viu quando é a operadora que tem e quando é o hospital que tem. Então, assim, qual que é o melhor formato? Ou não tem? Depende da intenção da instituição. Capciosa essa pergunta. Sim, na verdade, eu já pensei nessa pergunta, mas eu acho que eu não tenho a resposta porque eu já estive dos dois lados. Uhum. Né? Eu já estive do lado da operadora e agora estou do lado do prestador. Eu acho a coleta sendo feita pela operadora uma coleta que a gente precisa de maturidade para enxergar ela. Porque eu posso pegar esses dados e falar assim, não é nada disso, e eu não quero essa coleta é errada, enfim, e ficar lutando com essa coleta. E aí eu vou falar uma coisa para vocês, é lutar com o tsunami. A coleta vai continuar acontecendo e você tem que descer goela abaixo com esse resultado da coleta que eles estão fazendo. Isso pode impactar na sua remuneração. Exatamente. Só que você tem que ter um olhar crítico para essa coleta que está acontecendo e que está tudo bem, e falar, ó, eu não concordo com esse case mix, eu não concordo com os sítios secundários que você está colocando, eu não concordo com essas condições adquiridas, eu não concordo com essa readmissão não planejada, e você ter essa conversa aberta com a operadora para resolver o problema. Uhum. Agora, as pessoas que estão designadas para fazer coleta pela operadora, elas estão ali para isso. Eu já tive num prestador que tinha coleta própria. Tá. E não sei se funciona tão bem. Porque a coletora pode ir, hoje eu não tô com vontade de fazer tanta coleta. Hoje eu não quero ser muito específica. Hoje eu não quero ser muito específica. Eu não quero coletar condições adquiridas para o meu hospital. Entendi. Então tem os dois lados. Então eu acho que isso aí, se eu tivesse hoje as duas coisas na minha mão, eu teria mais propriedade para falar. Entendi. Mas eu acho que tem uma coisa super positiva com a coleta da operadora. A gente tem uma interface, uma maturidade para mostrar para a operadora. Operadora, eu não tenho nada de diferente para fazer para o seu paciente. Você entendeu? Porque quando eu vou questionar para a operadora qualquer coisa, eu já estudei tudo. Eu já estudei a linha de cuidado. Eu já estudei que na gestão de leito deu tudo certo, que a autorização foi em tempo hábil. Você entendeu que eu não tinha nada para fazer? Agora, se eu fizer a minha coleta e mostrar para o operador, eu vou estar falando de mim para mim mesmo. E mostrando um dado que pode ser não verdadeiro para a operadora. Aqui, você me ligou quantas vezes para pedir autorização? Nenhuma. Não correr atrás para diminuir o tempo de permanência desse paciente. Entendeu? Então, quando a operadora está fazendo, eu me enxergo nela. E ela pode se enxergar aqui e falar assim, a Paula não fez nada. Só que as operadoras hoje, que prestam serviço para o Horizonte, sabe o que acontece? As operadoras, elas estão completamente, não vou falar a palavra certa, mas elas entenderam que eu participo do processo com elas. Que eu estou totalmente imersa no processo com elas. elas. Acho isso muito top. Eu acho isso muito diferente. Porque, assim, eu vou te falar, eu nunca vi. E isso que eu tô vendo, essa questão do envolvimento, da gente correr atrás para diminuir um tempo de permanência, diminuir uma readmissão de um paciente, eu acho que essa é a corrida pro que é certo. Porque o que é certo é certo. Se você tiver certa, pode vir tudo que quiser, de tudo que é lado. Você vai mostrar que você tá certo. Essa coisa da coleta da operadora, eu concordo com você. Eu acho que é mais saudável para as relações, quando a operadora se dispõe a fazer a coleta. Porque eu acho que a briga é maior. Porque, geralmente, o hospital já mostra os próprios dados. E a operadora, muitas vezes, fica naquele lado de desconfiança. A não ser que ele já conheça aquele hospital e ele já tenha uma confiabilidade. Mas quando é a operadora que colhe, igual você falou, se a gente se vê naqueles dados, eu acho que o processo fica mais
fica mais liso, sabe? Fica mais tranquilo, mais redondo. E a gente comparar com outros dados de experiência do paciente também, porque aí vai refletir qual que é o NPS, qual que é a voz do cliente daquela operadora. Aí você vai combinar com os dados de eficiência clínica, de gestão clínica. Eu acho que fica mais fácil dessa forma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você acha que vai ser daqui para frente? Nos próximos 5 anos do DRG? Você acha que a gente já vai estar pagando para o DRG? Ou recebendo por DRG? Não tenho dúvida. Sério? Sério. Pode ser que não seja a plataforma DRG, mas que o modelo de remuneração vai ser esse, não tenho dúvida. Primeiro, que a saúde precisa ser saudável economicamente. Tá. Coisa que não é. E quando você mostra para a operadora que você entrega esse valor, porque a gente está falando de custo agora. Mas tudo que a gente já falou, que a gente praticou de valor para o paciente, do valor do ponto de vista de experiência positiva, de não causar malefício para o paciente, de evitar que o paciente vá para o hospital desnecessariamente, que ele receba, então, cuidado adequado dentro do hospital, em tempo adequado. Né? Lá dentro do Horizonte, a gente tem algo muito legal também, que é o dia verde e o dia vermelho, né? Que é de uma metodologia que eu acho super legal, que é onde a gente tem coisas boas né, ou coisas eficientes para fazer para o paciente. O paciente está aqui desnecessariamente? O paciente não tem que ficar desnecessariamente dentro de um hospital. Você não tem que ter dias fúteis para um paciente dentro do hospital. É horrível ficar dentro do hospital também, né? Você tem que ficar dentro do hospital quando você precisa ficar dentro do hospital. E a plataforma, quando ela exprime um dia de permanência para aquela doença, ela faz isso. Prestador, entrega que vai estar tudo bem. E aí vira um jogo de ganha-ganha. Você é premiado pela sua eficiência, você é premiado por não ter causado malefício no paciente, você é premiado porque o paciente vai sair satisfeito. Porque quando você sai do hospital ou quando você escuta alguém falando assim, pô, eu fui super bem atendida lá dentro, todo mundo me tratou super bem, todo mundo foi super cordial comigo, eu fiz exame no dia proposto, eu recebi resultado no dia proposto e tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo, vai sustentar a economia. Nenhum hospital hoje, e aí eu falo, né, com alguma propriedade que eu estou fazendo um curso de gestão no Einstein hoje, quando a gente faz benchmarking no Einstein, eles falam a mesma coisa. Os números que o Horizonte tem hoje, a gente só não consegue fechar a remuneração com operadoras porque a gente não conseguiu ainda colocar na prática aquilo ali que a gente tem. Mostrar de fato que a gente tem. Porque o número da saúde que a gente tem hoje dentro do Horizonte é um número saudável. A gente tem um tempo de permanência menor que é o que é proposto pela ANAP. Isso é muito legal. Isso é muito bom. E por que a gente faz isso? Porque o corpo clínico está todo engajado na causa. Os hospitalistas hoje fazem o comanejo de todos os pacientes cirúrgicos, recebendo alta em tempo hábil, não ficando desnecessariamente dentro do hospital. Né? Então, acho que isso aí, a longo prazo, é insustentável viver num modelo de remuneração que você pode gastar tudo a todo tempo e ficar desnecessariamente dentro do hospital. Quem sai perdendo é o paciente, né, no final das contas. Total. Porque ninguém quer ficar no hospital, ficar exposto. O risco de ficar dentro de um hospital de forma desnecessária é enorme. Então, assim, já tem um monte de material que fala sobre isso. Falar sobre isso é até chover no molhado. Porque ninguém quer ficar, é um risco muito grande para ele. E o operador também sai perdendo. E o hospital também sai perdendo, porque não gira leito, não chega gente nova, né, e não tem outras possibilidades também de alavancar e deixar o hospital sustentável. Então, o nosso fundador, ele fala que saúde bem feita, ela não sai caro. É verdade. Não sai tão cara, né? E a saúde bem feita deixa todo mundo feliz. É bom para todo mundo. Bom para o paciente, bom para o operador, é bom para o corpo clínico. Até bom para os colaboradores. Né? É bom para todo mundo. Pessoal, este podcast foi patrocinado pela Cenal. Acesse o QR Code que vai aparecer aí na tela se você quer estratégias de SEO para sua empresa, crescer sua empresa de saúde. Acesse o QR Code, não perde tempo. A gente fecha esse podcast falando sobre o DRG, uma coisa super nova, ao mesmo tempo velha,
na saúde, mas é nova no Brasil e a gente precisa avançar muito sobre isso, né, Paula? Muito. A gente precisa correr atrás aí do tempo perdido que nós Exatamente. perdemos para a gente poder deixar essa saúde mais sustentável e que tem influência direta aí com a experiência do paciente, para a gente trazer essa experiência clínica positiva para os nossos pacientes. É isso. Ficou alguma dúvida de termos que a gente falou? Acesse o podcast 3, que a gente fala da relação da experiência do paciente com o comercial. E é isso. Obrigada por você ter vindo, Paula. Muito obrigada. Foi um prazer essa discussão. DRG, a gente tem que avançar muito, né? Obrigada, Camila. Conte sempre comigo. Demais! Eu sou suspeita, né, para falar de DRG, que eu gosto muito do DRG, apesar de eu não ser patrocinada pelo DRG. Né? Mas muito obrigada, viu? É isso, obrigada a você. Valeu, João.